Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da IPBA aqui no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Rafael, eu sou membro da Igreja Presbiteriana do bairro Mambaí, certo? E sirvo a igreja como um dos professores da Escola Bíblica Dominical. E nessa época de pandemia e quarentena que nós não conseguimos nos reunir, nós estamos gravando esse vídeo aqui como um paliativo para as nossas aulas da EBD, certo? E queria tirar esse momento para a gente estar refletindo um pouquinho sobre a vontade de Deus, certo? Na verdade, sobre a lei de Deus, porque muitas vezes nós não conseguimos compreender por que Deus deixa que essas coisas aconteçam, por que Ele permite que esse mal recaia sobre a sua igreja. E para que nós possamos responder esse tipo de pergunta, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, certo? E a sua vontade está revelada na sua palavra. E para o cristão, a palavra de Deus é a lei de Deus, certo? Então nós precisamos entender qual é o nosso relacionamento com a lei de Deus. E como somos de uma tradição reformada, nós temos um modo muito peculiar de entender o nosso relacionamento enquanto cristãos com a lei de Deus. Nós entendemos que a lei de Deus não é sinônimo de Antigo Testamento. Tá? Muitas pessoas entendem que quando você fala o período da lei e o período da graça são correspondentes ao período do Antigo Testamento e ao período do Novo Testamento, nós interpretamos que isso é uma dicotomia falsa, certo? Simplesmente porque nós não associamos lei com o Antigo Testamento. Para nós, a lei é a expressão da vontade de Deus, a expressão daquilo que agrada a Deus e da sua vontade, certo? E como tal, nós entendemos que a lei de Deus, ela existe e ela foi inculcada no homem desde a criação, certo? Paulo fala em Romanos 2, dos versículos 14 e 15, que até os gentios incrédulos, quando agem em conformidade com a lei de Deus natural, a lei gravada nos corações, eles servem de lei para si mesmo, certo? Ou a sua consciência, ou acusando ou defendendo, certo? Então, Paulo traz essa ideia de uma lei moral gravada no coração do homem, algo intrínseco à sua criação, enquanto imagem e semelhança de Deus, certo? Isso não é a única parte da Bíblia que fala de uma lei antes da lei de Moisés, certo? Gênesis 26, o versículo 5, retrata que o próprio Deus falando sobre Abraão, que Abraão guardou a sua palavra, os seus mandatos, os seus preceitos e estatutos, que são modos como o Antigo Testamento vai se referir mais especificamente à lei registrada por Moisés, certo? Lá no Monte Sinai. Mas do próprio Deus afirmando que Abraão guardou essa lei antes dessa lei ser promulgada ou registrada junto com a nação de Israel lá no Monte Sinai, certo? Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que quando Moisés recebe as tábuas da lei e quando Moisés escreve, principalmente os livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio, o que Moisés está fazendo é simplesmente registrar fisicamente uma lei que Deus gravou no coração do homem, uma lei moral que expressa a vontade e a santidade de Deus, certo? E nós entendemos que essa lei escrita por Moisés, ela é uma unidade, certo? Tiago, capítulo 2, versículo 10, fala que quem guarda toda a lei, mas tropeça em um único ponto, quebra a lei toda. Então nós não podemos falar assim, um terço da lei continua atuante e 2/3 da lei cessaram e não tem mais utilidade para o cristão hoje. Não é isso que a teologia reformada ensina. O que nós entendemos é que a lei de Moisés, registrada no Antigo Testamento, é uma expressão, certo, da lei moral e eterna de Deus. E essa lei registrada por Moisés, ela tem 3 aspectos, certo? Ela tem o aspecto moral, que é uma expressão da natureza e do caráter de Deus.
E esse aspecto moral da lei, por ser um reflexo de quem Deus é, ele necessariamente é eterno, como o próprio Deus. Não tem como, no período do Novo Testamento, Deus falar assim, eu falei em um dos 10 mandamentos, assim, não terás outros deuses diante de mim. Mas agora no Novo Testamento eu cancelei essa lei e agora pode existir outros deuses porque a lei acabou. Não existe isso, porque a lei de não ter outros deuses além de Deus reflete a natureza e o caráter divino. E como tal, ela é imutável, certo? Mas existem outros dois aspectos da lei que não são aspectos naturais, que não refletem a natureza de quem Deus é. São aspectos propositivos, ou seja, aspectos que tinham um propósito histórico e temporal a cumprir. Esses aspectos são os aspectos civil e aspecto cerimonial. O que são esses aspectos? São os aspectos da lei de Moisés enquanto ela funciona como uma constituição, certo? Como um modo de governar o povo de Israel. Por exemplo, existem leis, certo? Registrados em Levítico e Deuteronômio principalmente, que quem mata uma pessoa deve ser punida com a pena capital. Mas se esse assassinato aconteceu de modo não intencional, certo? De modo culposo e não doloso, essa pessoa pode fugir para algumas cidades que eram estabelecidas, chamadas cidades refúgio, onde lá ele não sofreria a pena capital, certo? Ele não sofreria a total retribuição de também perder a sua vida. Então nós vemos aí um reflexo de uma lei natural, que é o respeito pela vida, certo? Com uma aplicação civil de como a sociedade de Israel deveria se comportar. E a lei cerimonial, ela é também uma aplicação dessa lei moral, mas uma aplicação simbólica. Como assim? Nós víamos nas leis cerimoniais que era necessário o sacrifício de um determinado animal, de um determinado modo, para que houvesse a remissão dos pecados. E isso reflete também um aspecto da lei moral de Deus, que é o pecado ser retribuído com a devida punição, que é a morte. Mas, nesse caso, não é a morte exatamente do pecador, e sim de um substituto. Nesse caso, a lei cerimonial, ela aponta diretamente para aquilo que Cristo viria e faria por todos os eleitos, certo? Então, as leis propositivas, elas são o aspecto civil, certo? E o aspecto cerimonial, que são aspectos propositivos da lei, eles são plenamente cumpridos por Cristo. Então, desse modo, o cristão atual, ele não tem mais a obrigatoriedade de cumprir esses rituais ou essas leis civis enquanto povo de Deus, porque todas essas leis e essas cerimônias apontavam especificamente para aquilo que Cristo viria e faria na cruz, e agora que ele veio, essas leis foram perfeitamente cumpridas. Isso significa que a lei acabou? De modo nenhum, porque o próprio Cristo registra em Mateus 5 que ele não veio revogar as leis e os profetas, mas veio cumprir. E que até que todas essas coisas fossem cumpridas, ou seja, até a consumação dos séculos, nenhum i ou tio passaria da lei. Então a gente vê que a lei, no seu aspecto moral, que reflete a natureza de Deus, ela permanece conosco hoje. E mesmo a lei do Antigo Testamento, certo? Nós podemos, enquanto cristãos, fazer uso dessa lei. E como que nós, enquanto reformados entendemos que podemos usar a lei registrada no Antigo Testamento? Nós podemos usar a lei pedagogicamente, certo? O primeiro uso da lei da teologia reformada é o uso pedagógico, ou uso teológico, que é a lei revela o pecado. Se eu comparo as minhas atitudes com o que está escrito na lei, fica óbvio que eu não tenho condição de atingir o patamar de moralidade que a lei de Deus exige para que eu seja considerado santo diante de Deus, certo? Ou para que eu tenha algum mérito ou algum crédito. Então, toda vez que eu me olho através da lei,
eu entendo que eu sou pecador e que eu preciso de Cristo, certo? Esse primeiro uso da lei é de revelar o mal que existe em cada um de nós, quer sejamos crentes ou descrentes. O segundo uso que nós podemos fazer para a lei revelada no Antigo Testamento, certo? E a lei moral que continua até hoje, é o uso civil, certo? E algumas leis da nossa Constituição Nacional, enquanto concordam com as leis de Deus, com a vontade de Deus revelada na Bíblia, elas fazem esse uso da lei de Deus gravada no nosso coração. Quando a nossa Constituição Federal nos diz que é proibido matar e que quando você matar ou você assassinar alguém, você sofrerá penalidades, você irá para a cadeia ou algum outro tipo de penalidade mais intensa, a nossa Constituição Federal está refletindo um caráter ou um aspecto moral da lei de Deus gravada no coração do ser humano. Então, nós podemos fazer uso civil dessa lei com o intuito de restringir o mal. Por exemplo, se alguém gosta de dirigir a 80 km por hora e dirigiria toda a vida a 80 km por hora, mas tem uma placa na via falando assim, o limite máximo é 30 km por hora nessa via, talvez a lei sirva para restringir essa pessoa e ao invés de fazer todo o mal que ela poderia fazer, que seria andar a 80 km por hora, talvez ela se contente a andar a 40 ou 50 km por hora por medo de levar uma multa ou ter algum ponto na habilitação. Então existem aplicações da lei de modo civil que nos ajudam a restringir o mal que o ser humano pode fazer. E por último, mas não menos importante, talvez o principal uso que nós podemos fazer da lei de Deus registrada por Moisés nos livros de Levítico, nos livros de Deuteronômio e um pouco no livro de Êxodo, é o uso normativo. A lei de Deus revela como nós devemos viver as nossas vidas. A lei de Deus revela qual é a vontade de Deus para a nossa vida, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus, certo? Na lei de Deus, nós encontramos a sua vontade. E como cristãos, nós devemos poder falar como o salmista fala em todo o Salmo 119, Senhor, como eu amo a sua lei, certo? Porque o próprio Cristo falava, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então, que nós possamos ter plena consciência de que os mandamentos de Deus estão revelados na Escritura, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, e que, como cristãos, nós possamos estar nos dispondo de espírito e corpo e alma e tudo que nós somos, e toda a nossa força e do nosso entendimento, de conhecer a vontade revelada de Deus na sua lei e na sua palavra, porque a sua palavra é a sua lei, e a sua lei é a sua palavra, certo? Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, e se Deus quiser, logo estaremos juntos novamente na nossa igreja. Abraço!